Abra o seu coração. A partir deste momento, você ouvirá uma palavra que o motivará a perseverar, a buscar ao Senhor e a crer que existe uma esperança para a sua vida. Apocalipse capítulo 3, versos de 8 a 10. A palavra de Deus, as sagradas letras, nos ensinarão da seguinte forma: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Voltando à primeira frase do texto, para entendermos melhor ainda: conheço as tuas obras, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram filhos de Deus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecerão que eu te amei. E porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Verso 11: eis que presto venho, eis que cedo venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que o Senhor seja louvado pela sua palavra, que nos é acessível, e que o Senhor ponha em meus lábios, em minha boca, a palavra para falar como convém e edificar os santos, edificar a sua igreja. Estou orando por mim e gostaria que você dissesse um amém. Quero falar hoje sobre a natureza, o propósito e o fim da provação. Pensando comigo no decorrer da semana sobre qual mensagem ministrar essa noite e encerrar esta campanha, me pareceu oportuno falar sobre algo que todos nós estamos sujeitos e passamos. Eu quero falar sobre a natureza, o propósito e o fim de toda provação. Qualquer e todo homem de Deus e mulher de Deus é provado, passa por momentos na vida, não apenas uma vez, não apenas em uma área, passa por um momento de confrontação. Olha para o pastor Wagner aqui, evite, está calor, está quente, se você ficar quietinho olhando para mim, você não vai nem sentir tanto. Todos nós passamos por esse momento chamado provação. Todo homem que pisa na terra é provado. Todos nós passamos por momentos onde, como sinônimo de provação, poderíamos colocar enfrentamento da nossa fé. Pastor, o senhor está conceituando? De certa forma sim, estou criando um conceito agora. O que é uma provação? A provação é o enfrentamento da minha fé. É o momento que a minha fé é enfrentada. Por exemplo, eu creio que Deus quer me usar para fazer a obra dele. Então eu serei enfrentado nesta minha fé. Se eu realmente quero, empecilhos diversos serão postos, para ver se eu serei capaz de transpô-los, ou se eles terão êxito, serão capazes de tirar o meu foco, mudar o meu alvo. E esse enfrentamento, essa provação, pode vir a partir de uma debilidade física, uma debilidade emocional, às vezes aquele sentimento de incapacidade, ou pode vir também por uma pessoa humana qualquer, um terceiro,
alguém que me tente, por exemplo, diminuir. Eu me lembro que no início das minhas pregações, eu vou voltar um pouco mais ao passado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui posto numa fria, que era pregar para um grupo, eu acredito que eu tinha 10, 11 anos, numa organização da minha igreja batista chamada Embaixadores do Rei. E ali um rapaz leu um versículo e falou assim, no meio daquela galera toda: o irmão Wagner vai pregar esse texto agora. E ele que leu. Então você veja, Xará, o que é um cara falar assim: você vai pregar esse texto. E eu me tranquei, travei. Eu não lembro exatamente qual era o texto, mas digamos que foi João 3,16, eu não me lembro exatamente, apesar de fazer muito pouco tempo, mas eu não me lembro. Eu sei que era, digamos, João 3,16. Aí eu disse, como ele disse. Aí eu olhei o texto e Deus amou o mundo de tal maneira. Aí me sentei e acabou a minha pregação. Algumas situações que podem nos impedir de, eu realmente não sirvo para isso. O que é então uma provação? Uma provação é o enfrentamento da sua fé. É aquilo que você está determinado a fazer, e porque você está decidido a fazer, você será provado. Você será agora confrontado na sua declaração de fé. Quando você diz, por exemplo, que vai se apegar a Deus, como está escrito no Salmo 91, porque a mim Deus está falando, se apegou com amor, eu o livrarei. Aí você fala, então eu quero me apegar a Deus. E você fala que nada vai te impedir. Então, inúmeras coisas são postas para mudar a sua confissão. Isso é uma provação. Todos nós somos provados. E não importa se é rico ou pobre, se é crente ou não crente, todos nós somos confrontados. Existem 3 origens de provação. A igreja em geral vai ficar apenas uma frase que poderá cair no esquecimento. Aos futuros pastores, e eu digo isso porque quando eu era um adolescente para jovem, também faz muito pouco tempo, diga-se de passagem, eu ouvi o pastor dar este conceito que eu estou lhes dando agora, que eu lhes darei, e nunca mais saiu da minha cabeça. Cabecinha grande, hein? Pois é. Mas eu ouvi certo pastor dizer que a provação tem 2 origens. Eu acrescentei mais uma que vou lhes dizer. Mas ele disse, a aprovação tem 2 origens. E a palavra grega para aprovação é dokmatsu e peiratsu. E eu sei que quando esse pastor falou isso, eu nunca mais esqueci. E eu tenho certeza que os futuros pastores também nunca mais esquecerão. Porque dokmatsu é a aprovação que vem de Deus. É quando Deus nos prova. É quando Deus realmente permite que soframos uma perda, que passemos por um momento de dificuldade, que passemos por um momento de privação. Deus permite. Deus permite dentro da perspectiva. Olhe para mim aqui, por favor. Deus permite dentro da perspectiva de que se formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Deus nos permite para saber se somos um vaso de honra, por fora barro como todos os outros, por dentro ouro, preparado para qualquer item que for colocado dentro dele. Portanto, a provação no sentido natureza, dokmatsu, aquela que vem de Deus, não vem no propósito de nos fazer cair, quebrar, sucumbir, mas de nos promover. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela, a provação que vem de Deus te promove. Por favor, quando entenderam isso, diga amém. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia vai nos ensinar, e a narrativa diz assim, Deus está falando com o povo de Israel, que olha, eu permiti que vocês passassem aqueles 40 anos no deserto,
para provar o coração de vocês, se vocês andariam ou não na minha presença, e eu permiti que vocês tivessem fome, eu permiti que vocês tivessem até sede, para que vocês meditassem e soubessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu permiti, e o final disso era: e eu vos levo agora para uma terra de ribeiros, de mananciais, águas que saem da rocha, do chão e descem das montanhas. Estou levando vocês agora para uma terra que mana leite e mel. Se você está sendo provado em alguma área da sua vida, entenda em nome de Jesus, olhe para mim aqui pelo amor de Deus e não converse. Entenda, quando você é aprovado pelo Senhor e permanece fiel a Deus, e não se torna um murmurador, alguém que vira as costas da fé, mas permanece como aquele que diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Significa que você está se habilitando para receber a dupla honra que vem de Deus, destinado a homens e mulheres que entendem que Ele só tem bênção para nós. Fale comigo todos aqui, homens e mulheres de Deus, diga: Deus só tem bênção para mim. Amém ou não amém? Você acha que Deus tem o mal para você? Claro que não. Deus só tem o bem. Então olhe para mim aqui e entenda: se você está sendo provado, prepare-se, porque você vai ser honrado e coroado na sua fé em nome de Jesus. Existe também a peiradizo, que é aquela prova que vem do diabo. É aquela prova de Mateus capítulo 4. É aquela prova que vem. Ei, dá um cutucão na pessoa do seu lado aí, que tem gente dormindo literalmente. Dá um cutucão no irmão do seu lado aí. Olhe para mim aqui. É aquela prova que vem para fazer você blasfemar de Deus. É aquela provação que vem para fazer com que você abandone a sua fé. Essa é a peiradizo. É aquela coisa que se manifesta para que você pegue a sua Bíblia e faça dela, sabe, um disco voador. Aqueles disquinhos que a gente joga em praia, sabe? É aquela provação que vem como opressão. Não vem como aquela dificuldade que te faz ajoelhar e confessar e depender, mas é aquela que te oprime, te agride a alma e o relacionamento com Deus. É aquela que te acusa e te acua no canto da parede e te diz: onde está o seu Deus? Faça como eu disse um dia a Jó, blasfema dele e morra, amaldiçoe a ele e morra. Foi isso que o diabo queria tirar de Jó. É aquela provação que vem para te afastar cada dia mais dessa presença. Essa é a natureza. Mas também eu quero resumir: existe aquela provação que vem por nossa causa. Olha para mim aqui, pastor, existe alguma provação que vem por minha causa? Ai, fora de Deus, fora do capiroto, tem uma por minha causa? Tem. Foi lido aqui hoje Gálatas 6,6. Se nós vos ora, aquele que é instruído, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6,6. Aí Gálatas 6,8 vai dizer assim: porque quem semeia na sua carne colherá a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito semeará a vida eterna. Então existe aquela provação que não é originária em Deus, e que também eu não posso imputar culpa ao diabo, mas é porque eu tenho semeado vento, e quem semeia vento colhe tempestade. E é por isso que nós precisamos vigiar, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então os nossos atos, pensamentos e atitudes precisam ser vigiados. Diga amém. Olhe para mim aqui em nome de Jesus. Eu quero que você seja livre da provação, e se está dentro dela, seja aprovado. Essa é a natureza da provação. Qual o propósito dela? Qual o propósito da provação na vida de um homem e de uma mulher? Eu falei sobre a natureza e falo sobre o propósito. Qual o propósito de uma provação? Tem propósito?